Bom, pessoal, ah, então eu vou inicialmente na aula de hoje eu vou começar falando sobre como a disciplina vai estar organizada, ah, como que vai ser as avaliações, quantos encontros, e depois a gente já começa no conteúdo. Não sei se foi informado para vocês, mas já antecipo, né, que a gente tem 2 encontros síncronos por semana, tá? Então é na terça e na sexta-feira. Isso eu já coloquei lá no Moodle, né? Pedi para que fosse dessa forma, porque mesmo que a gente tenha uma parte que vocês deviam trabalhar aí remotamente, eu acho importante a gente ter esses momentos aí de tirar dúvida, resolver exercício, explicar o conteúdo e não ser tão atropelado, ok? Bom, vocês conseguem enxergar bem aí, né? Qualquer coisa, vocês digitam no chat, abram o microfone, falam, a professor não está passando, não está aparecendo, ok? Bom, então, pessoal, algumas coisas aqui hoje, principalmente nessa primeira aula, coisas que vocês já até já viram, na verdade, assim, em termos, o conteúdo programático, só que faz muito tempo, né? Então, como faz muito tempo, eu vou praticamente que vou pensar assim, ó, aquela primeira parte que a gente fez lá antes antes de adiantarmos desse período aí, devido à pandemia, ficou como uma parte de introdução a esse conteúdo de eletromagnetismo e de magnetismo também, que vocês já tinham visto no primeiro ano, mas agora eu vou sintetizar e já vou seguir o conteúdo nessa parte de eletromagnetismo, bem especificamente, diretamente já na lei de Faraday, que era onde a gente começava, só que começava um pouquinho antes, até por uma questão de revisão e tudo mais do conteúdo. Então a gente vai trabalhar nas próximas 2 semanas, principalmente com eletromagnetismo. Então a gente vai trabalhar com lei de Faraday, lei de Lenz, a questão do abertura e fechamento de circuitos indutivos e circuitos magnéticos. Depois a gente entra para onde a gente vai passar uma boa parte do nosso estadia aí na disciplina, que vai ser na unidade 2, que é a teoria de circuitos de corrente alternada, aonde a gente tem a caracterização de grandezas elétricas em corrente alternada, análise de circuitos em corrente alternada. Então a gente vai trabalhar com análise de circuito de potência, análise de potência, correção de fator de potência. E aqui entra um problema que a gente tem, que é práticas de medição de potência. Isso aqui a gente não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar de uma forma direta, mas indireta eu consigo fazer algumas coisas para que a gente possa sanar isso aqui. Ok? Depois a gente entra na parte de materiais elétricos, onde que a gente então entra na parte de instalações elétricas. A gente trabalha diretamente aí com a parte de instalações, a questão das lâmpadas, condutores, a gente vai aprender diagramas unifilares, multifilares, multifuncionais e tudo mais, fazer as representações. Depois entra na instalação de pequenos circuitos industriais, dimensionamento de condutores e disjuntores, a questão de aterramento, normas técnicas. Na verdade, normas técnicas a gente já vê na unidade 3, quando a gente trabalha com a parte de componentes, simbologias e diagramas. Então a gente já acaba então trabalhando com essa parte aí de normas técnicas. Ok? Bom, por mais que a gente vá. Aqui ficou o primeiro semestre, segunda etapa, na verdade já vou dar uma arrumadinha aqui. Que por mais que a gente vá trabalhar com. Por mais que a gente vá trabalhar com uma questão de um bloco único, né? Eu vou dividir conforme, porque depois do registro lá para vocês eu preciso ter o etapa 1 e segunda etapa, o primeiro semestre e segundo semestre. Então a gente vai trabalhar unidade 1 e unidade 2 até circuitos RL e RC, uma parte até análise de circuitos em CA. E depois a unidade 2, que é a parte de potência, e a unidade 3 e 4 a gente trabalha para frente, então, como se fosse segunda etapa. Ok? Bom, aqui eu tenho a bibliografia, que é aquela bibliografia clássica lá que já está sempre na documentação da disciplina. Ok? Bom, além disso daqui, uma pergunta que talvez seja importante que vocês queiram saber, né? É a questão de avaliação, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai ter uma avaliação teórica sobre essa. Se vocês olharem a disciplina em si, ela tem umas temáticas bem diferentes. Ó. Eletromagnetismo, corrente alternada, materiais elétricos, tem a parte de potência. Então, o que eu faço?
Como a gente fazia no presencial? A gente vai ter uma avaliação teórica sobre o eletromagnetismo, que ela vai ter o peso, que já está ali definido, peso 3. Uma avaliação teórica sobre o circuito CA, que vai ter o peso 5. Entregas de atividades assíncronas. O que acontece? Vocês têm períodos em que vocês não, que está sendo contabilizado, que não é, vocês já devem saber, sabem disso, né? Que não estão de fato na aula assíncrona, que é esse momento aqui. Né? Bom, então cada semana tem um número X de períodos que devem ser cumpridos de forma assíncrona. A entrega dessas atividades de cada uma, que vale presença, também será computada como atividade avaliativa. Então, por exemplo, essa semana, primeira semana, a gente está trabalhando hoje conteúdo e tudo mais. Para essa semana vai ter alguma atividade que ela vai ser disponibilizada e ela deve ser sendo entregue. Ela sendo entregue, ela conta como presença. Aí, no momento que eu avaliar a atividade, ela também vai contar lá para esse ponto a pontuação das atividades assim. Esses dois pontos é semelhante àqueles dois pontos que a gente tira presencial quando a gente fazia as práticas, que eram as práticas, os relatórios e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, só que agora é das atividades assíncronas. Essa é semanal. A gente vai ter, a gente tem 12 semanas. Então a gente terá atividade para todas essas semanas. Ok? Pode falar. Não. Atividade, tu diz atividade assíncrona? Atividade assíncrona, ela vale. Agora eu vou te mostrar assim, ó, porque o que acontece, ó. Além desses dois períodos da terça, além dos dois períodos da sexta, tem mais períodos que é para vocês trabalharem em casa em atividades, entendeu? Então, essa atividade que eu vou largar nessa semana, por exemplo, ela vai valer para essas presenças que vocês têm que fazer em casa. A presença da atividade síncrona é estar aqui, tá? Entendeu? Entendeu? Tipo, não, eu tenho o Meet Attendance, que é um dispositivo que eu pego o relatório de todo mundo que esteve na aula, inclusive o tempo que esteve na aula. Então eu consigo ter o controle de do que quem vem na aula é barbada para mim controlar, eu gero automaticamente ali uma lista em que ela gera a lista para mim quanto tempo vocês assistiram de aula. Só não pega se você, a única coisa que não pega é se, por exemplo, a pessoa tá dormindo na aula, isso eu não tenho como identificar. Mas assim, se a pessoa teve, logou, eu tenho relatório. Isso no caso, para síncrona, né? E para síncrona aí, para mim controlar se a pessoa de fato fez e trabalhou fora do período, para mim poder registrar aqueles períodos como presença, aí eu avalio essas atividades que você entrega. Bom, o que vai ser essas atividades, né? Pode ser, o que é essas atividades assíncronas, por exemplo? Bom, essas atividades assíncronas, elas podem ser alguns exercícios, ó, me entreguem o exercício 1, 2 e 3, me entreguem, ou também pode ser alguns formulários do Google Forms, vai depender muito do contexto da semana, e vocês vão e eu vou mostrar para vocês ali que vai ter semanas que essas atividades obrigatoriamente vão ser maiores, pela quantidade de períodos que são assíncronos no caso, ok? Bom, no segundo semestre é a mesma coisa. Uma avaliação sobre potência elétrica, só que aí potência elétrica CA, peso. Aqui ó, uma avaliação teórica. Isso aqui é o famoso copia-cola que não dá certo. Né? Aqui é uma avaliação teórica sobre instalações. Ok? Então é sobre instalações. Uma avaliação teórica sobre instalações, que vai ser de representação de diagramas. Então, uma avaliação teórica sobre potência elétrica em CA e entrega de atividades assíncronas. Aqui, a entrega de atividades assíncronas tem um peso um pouquinho maior, porque teremos que fazer várias atividades de representação de diagramas, tem uma questão de um projetinho que geralmente eu peço lá no final, então acaba que vai tomar bastante tempo nessa parte à distância para vocês. Ok? Bom, então, aulas síncronas, terça-feira, sexta-feira, no caso da turma de vocês, 10 até as 11h30,
Na sexta, 10 até as 11h30, contabilizando 2 períodos. Atendimentos na terça-feira, logo depois da aula de vocês. E na quarta, na terça-feira também, depois das 16 às 16h45. Ah, professor, eu não posso nesses horários, eu não posso, eu só posso estar horário. Me avisa, fala na aula, a gente pode conversar. Qualquer horário eu consigo disponibilizar para vocês aí para a gente ter o atendimento, tá? Esses aqui são os horários que eu vou estar com o Meet aberto e esperando que alguém possa vir tirar alguma dúvida, ok? Mas não quer dizer que a gente não possa estar trabalhando e em algum outro momento tirando alguma outra dúvida e o que for necessário. O objetivo é também estar à disposição aí no que for necessário para vocês, ok? Porque às vezes algum exercício ou o que for, eu posso de noite, por exemplo, bom, a gente marca um horário um dia de noite ali, combina certinho e faz, tá? O único dia que eu não posso no turno da noite é na quinta-feira, que eu também tenho aula com o pessoal do noturno. Mas nos demais dias, mas aí, tá? Pode colocar também lá no fórum, depois eu vou mostrar para vocês, mas vocês às vezes não gostam muito de utilizar fórum, né? Porque às vezes outro colega pode ver também, pode também acabar vendo, ok? Bom, eu quero mostrar aqui para vocês rapidinho no Moodle. Tá, bom, só mais uma coisa. Contato, tá, pessoal? E-mail, danielbertinete.ifsul.edu.br, uma boa forma de falar comigo, né? E-mail. O Discord é uma ferramenta que eu utilizo bastante, talvez alguns de vocês usam, muita gente usa hoje em dia, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem me adicionar no Discord. Discord, acho que é a forma mais fácil que vocês vão conseguir me encontrar, eu acho, porque estou sempre logado e como estou no PC e tudo mais. E o fórum de dúvidas no Moodle, tá? Então, qualquer um, quem quiser pode mandar e-mail, quem quiser pode falar pelo Discord. Discord tem todas as vantagens lá que de quem sabe, quem utiliza e sabe. E o fórum de dúvidas no Moodle, ok? Talvez geralmente você não acaba não gostando aí no Moodle. Bom, quero mostrar para vocês aqui antes da gente começar. Aqui é só a aparência de como vai ser o Moodle por semana. Eu vou dividir sempre por semana, tá? Então aqui é a aparência dessa primeira semana. Eu não sei subir nenhum material lá, né? Mas então tá ali, ó. De 7 a 11 de junho, que é a semana que vai estar, a semana corrente. Material de aula. Então logo abaixo aqui onde que diz material de aula vai estar o material de aula. Logo abaixo onde que diz lista de exercício vai estar as listas. Atividades assíncronas e atividades avaliativas. Atividades avaliativas não é toda semana que vai ter, né? Então isso daí já é um ponto. Né? Atividades avaliativas, lembram? São 4, né? São 4 atividades avaliativas. Uma para eletromagnetismo, uma para circuito CA, uma para potência e uma para instalações. Então, são 4 atividades avaliativas que eu vou estar divulgando em qual das semanas que vai ser. Na verdade, eu já tenho, eu vou mostrar e já encontra-se no Moodle, mas eu vou alertar. Como vai funcionar essa atividade avaliativa? Essa atividade avaliativa ela vai ter uma janela e essa janela vai ser curta. Então, por exemplo, se eu marcar a atividade avaliativa para sexta-feira, ela vai funcionar na sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Eu vou abrir a atividade, vocês vão entrar, vão realizar, vão ver o que vai ser a atividade e tudo mais, e vão entregar dentro daquele período. Tá? Não é uma atividade, vai entregar daqui uma semana, que nem as atividades assim. Ela vai funcionar como se fosse a nossa prova de sala de aula. Tá? Então eu vou colocar lá a atividade, ela vai ter uma janela em que vocês vão realizar ela, vai ser de acordo com o tempo, né? Obviamente, eu não vou pedir para vocês fazerem um trabalho gigantesco, caso não seja possível. Tá? Bom, e o material de aula, então aqui no material de aula, que aparece aqui, se vocês forem ver, a gente tem no material de aula, o que a gente vai ter? Esse PowerPoint que eu estou utilizando, eventualmente eu vou utilizar alguns outros aplicativos, alguns outros softwares, eu também vou colocar aqui o material e o vídeo aula, tá? Então essa aula gravada ela vai estar aqui. Eu geralmente vou embutir o YouTube ali, então vocês só abram o Moodle, vocês dão o play ali, não precisa abrir o YouTube, por exemplo, ou coisa do tipo, vocês já podem abrir e assistir diretamente dentro do YouTube. Pode até assistir em 2x se quiser, não tem problema nenhum, tá? Aí tem aí aqui a lista de exercícios, por quê? Porque uma parte das atividades assíncronas vai ser relacionado com listas de exercícios. Mas vocês lembram que no presencial eu sempre tinha bastante lista, bastante exercício, bastante coisa, e aqui não vai mudar. Talvez eu vou tentar sintetizar um pouco mais e tudo mais, mas essas listas vão seguir
recorrentes, tá? Outra coisa, por isso que é importante também os horários de atendimento. Eu vou tentar resolver exercícios também no espaço de sala de aula, mas é importante que vocês possam estar presentes nesses atendimentos para que a gente então possa estar resolvendo aí esses exercícios, ok? Bom, pessoal, vamos adiante. Eu vou mostrar aqui agora, vou abrir o Moodle rapidinho. Bom, aqui, pessoal, tá o Moodle de vocês, se alguém já tivesse, já entrou lá, então aqui eu já falo aqui link para as aulas, terço, horário de aula, link para a aula, já está aqui sempre esse mesmo link. Programação prevista para disciplina, aqui está a aparência, tá? Eu deixei aqui, pessoal, ó, o material utilizado antes da pandemia. Então tem todas as aulas que a gente trabalhou antes e lista de exercícios. Essa parte inicial vocês vão ver, tem coisas que é recorte e aproveitamento daquele material que a gente já utilizou conforme eu mencionei. Programação prevista para a disciplina, então é isso que eu estava falando antes. Então tá aqui, ó, vocês conseguem acessar toda a programação da disciplina, ok? A gente está nessa primeira semana, atividade síncrona, o que a gente vai estudar nessas semanas? Aqui, ó, avaliação 1, referente a eletromagnetismo, solução de... Bom, ou seja, a gente vai ter em algum momento aqui, nessas duas próximas semanas, na próxima semana, então, que vai ser uma atividade até assíncrona, essa avaliação 1, referente ao eletromagnetismo, solução de exercício. E assim vai. Vocês podem ver que a avaliação 2 já é um pouquinho diferente. A avaliação 2 ela vai acontecer num horário de atividade síncrona. Tá? Então vai ser num horário de atividade síncrona. E se vocês repararem aqui, vou dar um pouquinho de zoom, cada semana eu tenho um número de períodos que foi definido aqui pela coordenação e esse número de períodos está relacionado tanto à parte síncrona e à parte assíncrona. Então essa semana a gente tem 2 períodos assíncronos, que é a solução de exercícios referentes ao conteúdo trabalhado na semana. Na próxima 3, 2, 4, aí isso aqui, ó, pega umas semanas aqui, ó, 10. Tá? Aí depois a gente tem 9, 7, 7, 7. Então, ou seja, a gente tem uma carga em algumas semanas aí que é um pouquinho maior de atividades, ok? Bom, se vocês olharem aqui, a gente vai trabalhar análise de circuitos, a gente vai trabalhar com simulações de circuitos, eu vou tentar disponibilizar alguns, tem um software de simulações aí, que a gente vai conseguir trabalhar com simulações de circuitos, que é o Multisim Online, que em breve nessas semanas que a gente trabalhar simulações, eu vou disponibilizar algumas playlists de vídeos relacionadas a simulações, para que vocês, além de mostrar em sala de aula, para que vocês possam fazer então essas simulações e ter atividades que é realizar simulações de circuitos, tá? Depois análise de potência e tudo mais. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, esse material vai estar sempre disponível aqui, tá, pessoal? Então, essa programação prevista para a disciplina, ela está disponível para vocês logo abaixo da, do link da aula. Eu gosto de deixar dessa forma porque facilita até para vocês onde é que a gente está, o que eu tenho, o que falta. E a organização por semana, conforme eu fiz, sempre tenho em mente o seguinte: atividade assíncrona vai ter toda semana. Toda semana vai ter. Lista de exercícios, provavelmente tenha sempre também. Ah, lista de exercícios precisa entregar? Não. Lista de exercício é lista de exercícios para vocês resolverem, tirar dúvidas na área de atendimento. Atividade assíncrona. Atividade assíncrona pode ser que seja parte das listas de exercícios. Essa eu preciso entregar. E atividades avaliativas, bom, aí as atividades avaliativas que terão nas semanas específicas, de acordo com a programação prevista para a disciplina. Ok, pessoal? Alguma dúvida? 30 segundos para dúvidas. Se ninguém falar nada, eu sigo adiante. Não para tirar dúvida, mas eu dou 30 segundos para alguém falar se ficou com alguma dúvida. É, é puxado, né? Puxado, né? É puxado. É, assim, eu vou tentar, essa questão de ter 10 períodos de atividades assíncronas, né? Obviamente que eu vou tentar dar uma suavizada ali de algumas formas. Tem uma semana antes que ela tem menos atividades, eu vou tentar dar uma distribuída. Até para mensurar isso também é um pouco difícil, sabe? Pô, pensa 10 períodos, né? É bastante tempo, né? E
E assim, como que se mensura? Porque a gente não tá. Porque quando a gente tá na sala de aula, né? A gente tá ali naquele espaço, vocês estão ali, a gente tá trocando ideia, conversando, fazendo exercícios, fazendo práticas, né? Quando fica no assim, eu tenho que, é meio que uma previsão, assim, sabe, né? Porque se a gente for parar para pensar, eu para resolver uma atividade assíncrona posso levar um tempo, ou a outra pessoa pode levar outra, então é muito relativo, né? Então eu tento sempre relativizar isso daí, mas podem ficar tranquilos com relação a isso, que se em algum momento ah, ah, tá pesado, ou tá isso, tá aquilo, sempre a gente vai conversar e vai tentar que fique o melhor. O objetivo aqui é uma dinâmica um pouco diferente, que vocês aproveitem esse período aí que a gente vai ter aí da disciplina, que ela não seja um fardo para vocês, entendeu? Que essa disciplina ela seja importante na formação de vocês. Vocês estão quase encerrando aí um segundo ano de uma forma bem difícil, bem complicada, né? Mas eu estou aqui para tentar ajudar e fazer com que essa experiência possa ser o melhor possível. Então não se preocupem em perguntar ou falar qualquer coisa do tipo, ó, o professor tá assim, ó. Não, acho que o espaço ele tem que ser para todos, ok? E também é importante assim destacar, né, pessoal, que aproveitar ao máximo esse tempo, assim, tanto em atendimentos, o espaço de sala de aula e se precisar de mais atendimentos, para que vocês consigam aí avançar ao longo da disciplina, tá? Então não se preocupem assim, vai ser engessado, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, não, o importante é aí uma coisa que é muito importante, já te passo a palavra. É uma coisa que é muito importante, assim, uh, com relação a prazos, né? Bom, as atividades assíncronas. Assim, eu não estou conseguindo fazer na semana. Pessoal, entrega a atividade assíncrona. Tá atrasado de uma semana. Entrega, porque vai forçar vocês a fazer esses exercícios e eu vou conseguir registrar para vocês. A única que é mais engessada vai ser as atividades avaliativas e tudo mais. Mas as atividades assim vão trabalhando e vão fazendo, me enredei na semana 2. Beleza, entrega lá. Eu vou ter o registro que entregou atrasado, mas é melhor que se tenha o registro de uma entrega atrasada do que não se tenha nada, tá? Ok, Karina, tinha pedido para falar? Pode falar. Isso. Das 10 às 11h30. Ficou o mesmo horário. Sim, só para destacar também, na turma da tarde, eu tenho os horários também no mesmo dia. De tarde, das 14 às 15h30 e na sexta, das 14 às 15h30. Eu vou tentar e vou trabalhar com vocês, com as duas turmas, paralelamente, né? Então, assim, os conteúdos que forem trabalhados na manhã serão trabalhados à tarde. É óbvio que do jeito que eu sou para falar, obviamente que eu não vou conseguir repetir as mesmas coisas, né? Mas, professor, um dia eu não pude assistir. Eu prefiro que vocês assistam dentro da turma, até para mim não perder e me organizar um pouco melhor e tudo mais. Mas se eventualmente qualquer coisa, vocês podem, professor, hoje eu vou assistir. Quer assistir de novo? Quer assistir o replay da aula? Não tem problema. Só me avisa, professor, eu vou assistir e tudo mais, até pra mim poder ter o controle, tá? Mas da tarde aí é das 14 às 15h30, tá? E os horários de atendimento é depois dessa aula e depois da aula da terça, no caso. Da terça e da sexta, tá? E aí o horário de atendimento outros dias, bom, aí eu vou deixar de acordo com a necessidade, porque não adianta eu colocar um monte de atendimento, eu já fiz isso, né? Coloco vários atendimentos, aí eu fico ali com o Meet aberto e tudo mais, fico esperando, ninguém aparece. Então eu deixo alguns horários, os horários que eu acho que talvez possa fazer mais sentido para vocês, e eventualmente precisar de outro horário, me avisa, a gente marca ali e tudo mais. Porque depois de alguns dias de tanto não vir, por exemplo, marcava para quarta, aí não aparecia ninguém. Aí não aparecia ninguém, não aparecia ninguém. Aí lá por uma quarta-feira eu acabava nem abrindo o link ali, porque ninguém tava indo nas minhas quartas. Aí o maluco, mas aquele dia eu fui no atendimento e não tinha ninguém, tá? Então pra evitar esse tipo de coisa, então, qualquer coisa, o a mais a gente marca depois, ok? Tranquilo. Então, pessoal, qualquer coisa, se precisar, levantem a mão aí, falem, abram o microfone, falem no chat, façam o que for preciso. Bom, pessoal, agora a gente vai de fato, então, começar com a parte aqui do eletromagnetismo da nossa disciplina. Tá? Bom, então, pessoal, o que é muito importante? A gente relembrar algumas coisas, porque algumas coisas até elas já foram trabalhadas e vistas ao longo aí
desse período, né? O que é eletromagnetismo, né? Todo condutor percorrido por corrente elétrica, pessoal, então, ou seja, todo e qualquer condutor que a gente possa imaginar, quando é percorrido por corrente elétrica, produz o quê? Campo magnético. Então, quando a gente pensa ali, qualquer fio que esteja em qualquer local, ele sempre vai ter o quê? Corrente elétrica associado a ele. Não importa se é um condutor fino, um condutor grosso ou o que for. Eu sempre vou ter o quê? Eu sempre vou ter um campo magnético associado. Bom, o que acontece? Quando eu tenho corrente elétrica, a gente sabe que é o quê? Movimento ordenado dos elétrons. Então, eu tenho movimento ordenado de cargas elétricas. Esse movimento ordenado de cargas elétricas, que a gente tem aqui, movimento ordenado de cargas elétricas, o que acontece com relação a ele? Quando eu tenho esse movimento, ele vai produzir então esse campo. Obviamente que o campo ele depende da quantidade de corrente. Então, se eu tenho mais corrente, eu tenho mais campo. Mas o que é importante? O eletromagnetismo, então, ele relaciona isso. Todo condutor percorrido por corrente elétrica produz um campo magnético. Corrente elétrica é movimento de cargas. Então, quando a gente tiver movimento de cargas elétricas, a gente tem corrente elétrica. E se a gente tem corrente elétrica, a gente tem campo magnético. Esse campo magnético, então a gente pode dizer o seguinte, né? Se eu tiver uma corrente elétrica, quanto maior for a minha corrente, maior vai ser o meu campo magnético. Ok? Isso é importante destacar. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético, ou a indução magnética, tá? Que a gente utiliza a letra B. Bom, primeiros registros que a gente tem assim com relação ao eletromagnetismo refere-se à experiência de Ors, que ela aconteceu então em 1820, que até então o eletromagnetismo não existia, era eletricidade e magnetismo, e eram considerados dados como se fossem fenômenos completamente separados, independentes. Então, lá o Orsted notou que uma bússola deflexionava quando havia corrente de condutores próximos. A gente chegou a fazer esse experimento em sala de aula. O que a gente notava? Quando a gente ligava na fonte um fio, e esse fio era percorrido por corrente elétrica, então quando ele era percorrido por corrente elétrica, a bússola ela mudava o seu comportamento. E por que acontece isso? Porque a bússola ela tem o campo magnético que interage com o campo magnético da Terra. Se tiver um campo magnético mais intenso próximo a ela, vai interferir naquele campo magnético terrestre. Então ela acaba mudando a sua posição. Ok? Então aqui, essa primeira figura aqui é só representando. Então, né, a gente tem o caso da corrente elétrica. Então, quando a gente tem um circuito elétrico, quando percorrido por corrente, quando esse circuito não está ligado, né, então não tenho corrente elétrica passando aqui. No momento em que eu ligo esse circuito e passa uma corrente elétrica, esse campo magnético produzido aqui interfere com o campo que está aqui, ou seja, com o campo da bússola, e automaticamente eu tenho uma resultante de campo magnético, e essa resultante de campo magnético, devido à interferência dos dois, faz então com que essa bússola movimente. Bom, isso aqui é só relembrar a representação, né, de quando eu tenho um vetor entrando no plano e quando eu tenho um vetor saindo no plano, né? Então é a forma como eu vejo. Se o vetor está saindo, eu represento isso aqui como se fosse um vetor, ou seja, no nosso caso a gente até utiliza o condutor, né? Isso aqui é o próprio condutor saindo, tá? Enquanto que aqui a gente tem o vetor, ou a própria representação de uma corrente, ou de uma grandeza que for, entrando no próprio plano. É uma forma da gente representar essas grandezas no espectro bidimensional. Então, o campo, um fio retilíneo que é atravessado por corrente, então isso aqui é uma parte que a gente já tinha abordado, só dando uma boa retomada assim, ó, que um fio retilíneo que é atravessado por corrente elétrica produz um campo magnético, tá? Então, ou seja, se eu tenho uma corrente, essa corrente ela está nesse sentido aqui, então ela vem da parte superior para inferior, tá? A gente tem então o que? Um campo magnético. Esse campo magnético a gente utilizava o que? A mão direita sempre para fazer a representação e o polegar era o sentido. O polegar é sempre o sentido da corrente elétrica
Se a corrente elétrica está nesse sentido, o campo vai estar assim, ok? Então a gente utiliza. Tem só a única coisa, cuidado, tem que tomar cuidado com a representação, utilizar a mão direita. Se eu utilizasse a mão esquerda, bom, aí o campo ficaria no sentido contrário. Aqui está entrando, né? Bom, o que acontece? Por que eu tenho que tomar cuidado isso? Porque se eu usar a mão errada, então automaticamente eu inverto o sentido do campo. Tá? Mas então um campo percorrido por corrente elétrica, um condutor percorrido por corrente elétrica produz campo magnético. Tá? Então aqui a gente tem uma representação, uma forma de como a gente faz para fazer essa representação. Tá? Aqui outra forma, agarra-se o condutor com a mão direita, de forma que o polegar fique apontando no sentido da corrente. Assim, os outros 4 dedos indicarão o sentido das linhas de força ao redor do condutor. Força. Força o quê? Força magnética, né? Ou indução magnética. Bom, isso aqui é a parte do condutor. Bom, mas o que acontece, pessoal? Então, se eu pegar um condutor e ficar enrolando eles de tal forma, então eu enrolo o condutor de tal forma, então, em que eu tenha uma bobina, tá? Então, se eu tenho uma bobina, essa forma de acomodação das espiras é muito comum e é capaz de quê? De produzir fortes campos magnéticos. Porque, na verdade, ao invés de ter um condutor apenas, ao invés de eu ter apenas um condutor, o que eu tenho? Eu tenho vários condutores. Então, quando eu faço isso, eu tenho vários condutores, é como se eu tivesse o campo deles todos se somando. Como eu tenho campo, na verdade é isso que acontece, eu tenho o campo de todos eles aqui somando, eu tenho uma intensidade de campo maior. E a gente chama isso aqui de solenoide, bobina, tá? E também a gente pode chamar, dizer que é um indutor. Bom, essa forma então, ela faz com que eu tenha uma concentração de campo maior, e aqui eu tenho até um exemplo de aplicação, então, referente à utilização de do solenoide, tá? Isso aqui é aquelas estruturas que é utilizada para pegar estruturas que têm características ferromagnéticas, né? Então, que é quando acionado, ele vai funcionar como se fosse um ímã gigante. Bom, a gente tem então a regrinha da mão direita para o solenoide também, que a gente já tinha abordado, por mais que faz bastante tempo, né? Então, que a gente vai agarrar com a mão direita os 4 dedos indicando o sentido da corrente da mesma, e com isso o polegar indica o sentido das linhas. Aqui, diferentemente do que acontece lá, o polegar não é o sentido da corrente, né? O polegar aqui, ele é o quê? O polegar aqui, ele vai indicar o sentido do campo magnético. Então aqui o que vai acontecer? A gente vai ter nesse sentido aqui, tá? Então o que acontece? Basicamente, no polegar eu tenho o meu B e nos dedos eu tenho o meu I, tá? Então, ou seja, a corrente elétrica está assim, o campo vai estar. Como que eu determinei o sentido dessa corrente aqui, pessoal? Para mim determinar o sentido dessa corrente aqui, ó, eu pego aqui, ó, a corrente ela está saindo pelo positivo, né? A corrente sai pelo positivo. Se a corrente sai pelo positivo, ela vem, passa por esse lado, passa por trás e assim sucessivamente. Então ela está passando aqui e aí retorna pro negativo, tá? E aí, bom, só agarrar o condutor. Essa parte aqui é bem para representação de campo. Sempre lembrando, né? B é indução magnética, ok? A indução magnética.
Então aqui é a representação, e aí a gente tem essa regrinha aqui, de que aonde o polegar aponta, que no caso aqui, aonde que esse B aqui estava apontando, a gente chama de norte. Aqui é o nosso norte. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Isso, exatamente, perfeito. O sentido do campo magnético é sempre do norte para o sul, convenção, né? Ele vai ser sempre do norte para o sul. Por isso, então, que essas linhas aqui, no caso, elas estão nesse sentido. Então, ou seja, elas estão indo do norte. Então, por isso que essa linha ela sai daqui e faz isso aqui, tá? Do norte para o sul. Tá? Convencionado que seja sempre dessa forma. Bom, então aqui só uma outra forma de representação. Então, aqui é o sentido do campo. Várias formas aqui para facilitar essa, essa representação, tá? Bom, se eu inverto o sentido da minha da minha bobina, porque acontece? Eu posso enrolar a bobina por um lado e por outro. Se vocês olharem aqui, ó, essa corrente ela estava passando por onde? Pela frente. Ó, esse primeiro fio passava pela frente. Esse fio aqui, ó, ele está passando por trás, né? Então o que acontece? Quando essa corrente ela sai daqui, ó, pelo positivo, ela sai, ela vai passar por trás e automaticamente ela vai vir para cá. Então a minha corrente ela vai ficar nesse sentido aqui, ok? Bom, quando eu inverto, bom, a gente já sabe lá que a nossa mão então ela vai ficar no sentido horrível, mas tudo bem, tá? Ou seja, meus dedos e o meu polegar, tá? Então, se eu fizer aqui, vocês podem ver também na minha câmera, né? Então, ou seja, os 4 dedos é o sentido da corrente, tá? Enquanto que o polegar ele vai estar indicando o meu P. Então aqui, ó, corrente nesse sentido, tá? O polegar aqui, o que ele significa? Que é o meu norte, tá? Então aqui onde está o polegar, está o meu norte. Então é o sentido das minhas linhas. Meu B está saindo aqui. Obrigatoriamente que ele faz isso aqui e vai ir lá para o sul, tá? Mas aqui estava o sentido do B. Ele sai e vem para cá. Dá para pensar sempre assim, né? No polegar está o norte. E aí, se eu sei que as linhas vão do norte para o sul, beleza. Então eu já faço a representação das linhas de indução. Ok? Bom, um outro conceito que é muito, muito importante, que esse a gente não tinha abordado, não tinha falado, é o conceito de indutância. Então é o seguinte, ó, em um sistema constituído de uma ou mais espiras, então o que é espiras? Essas enrolamentos que a gente dá aí em uma bobina, e o sistema constituído formando uma bobina, ou seja, resistência igual a terra, quando percorrido por uma corrente, então, ou seja, quando a gente percorre uma corrente, surge um conceito que a gente chama que é fluxo. Fluxo magnético. Mas o que é fluxo magnético? Fluxo magnético nada mais é que a quantidade dessas linhas, que a gente chama de linhas de indução, então que a gente representava aqui, né, que é o B, é a quantidade dessas linhas que elas atravessam uma determinada área. Essa área pode ser essa área aqui, essa área, essa parte dessa circunferência aqui, interna do solenoide. Então essas linhas de indução, quando elas estão passando aqui dentro, a gente diz que tem o quê? Um fluxo magnético. Então, ó, quando percorrido por uma corrente elétrica, produz um campo magnético, campo este que produz um fluxo magnético que atravessa uma determinada área. Qual que é a determinada área? É essa área aqui, tá? A área da bobina, tá? Então, essa variação, então, eu tenho quando eu ligo uma bobina, eu tenho corrente elétrica nela, a corrente elétrica produz campo. O campo, quando ele atravessa uma determinada linha, esse campo magnético, quando ele atravessa
uma determinada área, a gente diz que isso é fluxo magnético que atravessa uma determinada região, tá? E aí o que que acontece? A indutância, ela pode ser definida como a razão entre o enlace total do fluxo e a corrente elétrica envolvida. Então a indutância, ela é utilizada, a gente utiliza a letra L para indutância e a gente vai utilizar muito esse conceito de indutância para em corrente alternada. Por quê? Porque muitos dispositivos, como por exemplo motores, transformadores, esses dispositivos, eles precisam de do que? Eles precisam de campo magnético. Se eles precisam de campo magnético, motores, transformadores, eles têm muitas espiras. Então eles têm um N consideravelmente grande. Se circula a corrente elétrica neles, obrigatoriamente tem campo que vai ter fluxo. Então eu tenho espiras, eu tenho fluxo, eu tenho corrente. E aí eu tenho uma indutância. Essa indutância, ela vai reagir, por exemplo, lá em corrente alternada, influenciando no meu funcionamento do circuito elétrico. Por quê? Porque esses dispositivos aqui, quando eles precisam produzir campo, eles precisam de uma determinada corrente que circula nele. Só que é diferente de quando circula uma corrente lá, por exemplo, quando a gente diz somente num resistor lá, que a gente aplica lá uma leizinha de Ohm normal e tudo mais. Aqui quando a gente trabalhar, a gente vai ver que não é bem assim. Essa presença de campo magnético que é produzida no indutor, que necessita para o funcionamento dos dispositivos, faz com que eu tenha algumas alterações no comportamento do meu circuito elétrico. Então, aquela lei de Ohm que a gente muito aplica em circuitos em corrente contínua, aqui a gente vai tomar um pouco mais de cuidado. Vai seguir aplicando as mesmas relações, mas utilizando alguns artifícios matemáticos para poder, então, tá resolvendo. Mas o que é importante saber? A indutância, ela é algo necessário nos circuitos elétricos. Então, ou seja, tu vai ter fio enrolado porque o motor precisa, porque um transformador precisa. Essa quantidade, se tu enrolar um fio e a gente, devido ao número de espiras, o fluxo e a corrente elétrica, faz com que a gente determine então essa indutância. A indutância, a unidade que a gente utiliza para ela é o Henry. Essas grandezas geralmente estão sempre associadas a quem fez os descobertos. Tá? O fluxo magnético, a atividade, a gente usa o Weber, que também foi quem determinou essa relação. Mas sempre lembrando o que é fluxo, né? É o número de linhas, o fluxo, número de linhas que atravessam o fluxo uma área. Uma determinada área. Ok? Então, ou seja, o fluxo é o número de linhas que atravessa uma determinada área. Pode falar, Arthur. Bom, o Arthur perguntou a questão do tipo de material. Bom, o tipo de material influencia muito, Arthur. Obviamente que tem materiais que, se tu utilizar, tu pode simplesmente interferir ao ponto de tu não conseguir atravessar, por exemplo, o fluxo. Porque porque assim como lá em eletricidade tem uma resistência elétrica, né, que opõe a passagem, né, aqui a gente pode pensar que tem uma relutância. O termo até é relutância, que é a oposição à passagem de fluxo magnético. Então, por exemplo, se tu fizer uma bobina de ar, por exemplo, um núcleo de ar, por exemplo, o próprio ar já ele vai ter uma dificuldade. Dependendo do tipo de material que tu utilizar, ela não vai ser, como é que eu vou te dizer, tu vai ter um fluxo, mas vai ser muito pequeno, né? Ou praticamente ao ponto de bloquear mesmo. Por mais que essa analogia se possa, é uma analogia, né? Não é a mesma equivalente, mas o fluxo tu pode pensar como uma corrente elétrica. E depois a gente vai ver em circuitos magnéticos que a resistência elétrica tem a relutância.
que é a oposição à passagem dessas linhas. Mas de acordo com o tipo de material, esse tipo de material vai acabar influenciando. Porque existe uma relação muito direta, porque fluxo, se a gente fosse pensar matematicamente, ele é B vezes S vezes um seno do ângulo lá que está cortando, tá? Mas só que esse B aqui, ele depende do quê? Do meio. Ele vai depender da permeabilidade. A permeabilidade magnética é a facilidade com que eu consigo magnetizar no meio. E essa permeabilidade, dependendo do material, ela pode ter um valor que ela possa inviabilizar, ou seja, aumentar muito lá a minha relutância, tá? Que é o termo que a gente vai utilizar. Que a gente, na semana que vem a gente trabalha com circuitos magnéticos. E o circuito magnético ele é análogo ao circuito elétrico. Isso aqui é como se fosse a nossa corrente e esse aqui é como se fosse a relutância, tá? Mas sim, o meio ele influencia e influencia muito, na verdade. Tanto que, por exemplo, os motores, os materiais que a gente, tudo que é equipamento que a gente for pensar nessa área, eles têm materiais específicos que são utilizados. E hoje em dia está vindo motores e equipamentos com desempenho muito elevado e tudo mais. O que está acontecendo? O material. Então, o material ele é sempre algo muito importante e que vai influenciar, sim, com certeza. Ok? Bom, aqui, pessoal, é o símbolo que a gente utiliza para indutância, para indutores, na verdade. A simbologia quando a gente vai representar em circuitos, por exemplo, num circuito elétrico lá. Então, por exemplo, quando a gente trabalhar em corrente alternada, a gente vai ter uma fonte e a gente vai utilizar isso aqui, que é a representação do indutor. Então, isso aqui é como se eu estivesse ligando um indutor numa fonte de corrente alternada. Tá? Então, aqui é como se eu estivesse ligando um CA, que ele tem uma característica de funcionamento. Enquanto que em corrente contínua, eu também poderia ligar. E por mais que a gente não trabalhe aqui, é importante, eu sempre gosto de falar isso aqui, que em corrente contínua, o que acontece? A corrente contínua, a corrente ela vai estar num único sentido, né? Então ela sai aqui do positivo e vai passar ali naquele fio. E tem um monte de fio enrolado, né? Bom, eu tenho aquele monte de fio enrolado, então aquela corrente, quando ela chega ali, ela vai enxergar só aquele fio enrolado. É como se fosse praticamente um curto-circuito, tá? Só que o que acontece? Essa corrente, quando ela passa ali, ela vai criando campo, ela vai criando campo, até que ela cria todo o campo magnético necessário. E o que vai acontecer? Em regime permanente, isso daí vai se comportar apenas como simplesmente um fio, tá? Então é importante sempre destacar, porque uma bobina ela é um enrolado de fio. Então o solenoide ele é um enrolado de fio. Só que quando ele está criando o campo, ele vai funcionar como se fosse uma barreira ali, até criar o campo. A hora em que ele criar todo o campo, é como se a corrente elétrica ela só passa por ali e fica mantendo aquele campo magnético. Diferente de corrente alternada, que em corrente alternada eu tenho ora a corrente nesse sentido e ora a corrente no sentido contrário. Então esse campo ele fica sempre ora num sentido, ora no outro. Lembra lá que eu mostrei o norte e sul? É como se eu tivesse norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Então eu tenho um campo magnético variável. O meu campo ele não é estável. Ele não se mantém somente em um único sentido. Ok? Aqui tem várias representações de indutores, de tipos de indutores, né? Se a gente for ver essa figura, tá? Então essa figura ela vários tipos de indutores para aplicações diferentes e cada um deles tem a sua função, né? Em eletrônica, vocês também acabam vendo bastante, eu acho, essa questão da utilização dos indutores. E nós aqui vamos ver bastante também na parte de corrente alternada. E aí sim, a gente vai trabalhar muito com eles e com os capacitores. Tá? Bom, pessoal. Vamos em frente. Força eletromotriz induzida, lei de Faraday. Bom, isso aqui também, uma parte a gente já tinha trabalhado e estou retomando então. Como já foi visto, até 1820, pensava-se que eletricidade e magnetismo eram fenômenos que aconteciam separadamente. Ah, então tudo separado.
Foi então que o Orsi demonstrou que a corrente causava perturbação em uma bússola. Que é isso que a gente viu, tá? A gente viu isso aqui. Corrente produzia perturbação em uma bússola. Bom, só que começou a estudar então o processo contrário. Quando o Orsi fez lá, ele disse assim, bom, corrente elétrica produz campo. Mas, bom, a partir de campo, eu consigo produzir corrente elétrica? Fazer o inverso, obter eletricidade a partir de magnetismo. Então, o Faraday descobriu que pode-se produzir corrente elétrica a partir de um campo magnético. Construiu uma bobina de fio de cobre isolado e, a partir dela, o que é uma bobina de fio? Um indutor, um solenoide ou uma bobina mesmo em si, tá? Esses termos são importantes para destacar aqui. Né? Na verdade, a gente está falando a mesma coisa. Uma bobina é um indutor. Ela tem uma indutância. Por quê? Porque ela relaciona o número de espiras, o fluxo e a corrente. Mas eu posso chamar de indutor, posso chamar de bobina, posso chamar de solenoide. Às vezes está muito relacionado com a aplicação, pessoal. Tipo assim, o indutor o pessoal usa para uma coisa, para a bobina outra. Mas no fundo, é tudo um indutor que funciona por campo magnético. E aí, quando falarem para vocês de capacitor, pense em campo elétrico. Indutor, pensa em campo magnético. Bom, aí o experimento de Faraday, basicamente, foi o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só ligar as linhas de campos aqui. Bom, e qual foi o experimento do Faraday, então? Ele notou, eu já tinha demonstrado isso aqui para vocês, que ao movimentar ou seja, ao movimentar um ímã próximo a uma bobina, eu vou ter o quê? Eu vou ter o surgimento de corrente elétrica, tá? Bom, mas vamos pensar o seguinte, quando está parado, eu tenho alguma coisa? Não, não tenho nada. Quando eu movimento, vocês podem notar ali que a lâmpada, ela vai aparecer. Eu posso colocar até um voltímetro aqui, ó. Vocês podem ver que hora é para um lado, hora é para o outro. Hora para um lado, hora para o outro. Essas linhas que vocês enxergam em branco, isso aqui são as linhas de indução, tá? Então, essas aqui são as linhas de indução, onde a gente está vendo aqui, tá? Que elas vão do norte para o sul. O fluxo, lembra que eu falei de fluxo? O fluxo é o número de linhas que atravessam uma área. Tanto que se vocês verem aqui, ó, quando eu só tenho uma linha atravessando a área, eu tenho o quê? Um fluxo muito baixo. Então, eu vou ter uma tensão induzida muito baixa. Então, vocês podem já perceber que o fluxo ele está associado. Então, o φ ele vai estar associado à minha tensão induzida. Que quando eu coloco aqui, ó, eu tenho bastante fluxo. Pensa que o fluxo é as linhas. Tem diversas linhas. Se eu tenho diversas linhas, ó, diversas linhas atravessando uma área. Se eu tenho diversas linhas atravessando uma área, eu tenho uma tensão maior. Pode falar, Karina. Não, tranquilo, sem problema. Tá, tranquilo. Bom, então o que acontece, pessoal? Quando eu tenho esse movimento aqui, esse movimento faz com que eu tenha, então, uma tensão induzida. Tá? Bom, mas se eu inverto o ímã? Bom, inverte o ímã, na verdade, só muda o seguinte. Ó. Quando eu estou aproximando, ó, vocês podem ver que vai para a esquerda. Quando eu afasto, ele vai para a direita. Tá? Se eu inverter, agora quando eu aproximo, ele vai primeiro para a direita e quando eu afasto, vai para a esquerda. Então está relacionado a sentido. Bom, vocês podem ver ali que a gente está vendo tensão, né? Essa tensão, essa corrente elétrica. Ora num sentido, ora no outro. O que acontece? Isso aqui já é a nossa origem da nossa corrente alternada, que é ora num sentido, ora no outro. Ok?
Tá? Bom, então a gente já viu. Outra coisa que a gente consegue perceber aqui. A gente consegue perceber que quanto mais lento, ó, menor é o valor ali, né? Se eu faço rápido, ó, então eu tenho um fator velocidade aqui que está associado. Velocidade de quem? Fluxo. Então eu vou ter, já percebo que eu tenho uma relação de fluxo por tempo, tá? Isso é a primeira relação que tem. E aqui eu tenho uma ampliação, por mais que seja um pouco difícil de perceber, mas o que acontece? Ó? Eu tenho mais bobinas. Se eu tiver mais bobinas, ou mais bobinas não, mais bobinas ou mais espiras, no caso, mais bobinas seriam mais espiras, eu também vou ter um valor maior, tá? Esse experimento é daquele site que eu já PET Colorado, então, na verdade, que é um site que tem vários experimentos de física, para o pessoal de física com certeza já deve ter usado com vocês também, né? Então tem alguns experimentos da área de eletricidade. Depois eu também vou estar deixando o link, eu já tinha mostrado isso para vocês anteriormente, tá? Então se quiserem brincar e tentar entender um pouquinho mais, tá? Mas então, isso aqui foi os primeiros descobertos e efeitos descobertos por Faraday. Ok, bom, vamos adiante então. Bom, então a conclusão da experiência de Faraday, a geração de FEM é causada pela variação de fluxo magnético dentro da bobina. A gente viu isso. Eu estava variando o fluxo magnético e automaticamente a tensão induzida também. Quando o movimento cessa, mesmo que existe um grande fluxo, mesmo que tenha fluxo dentro da bobina, não é gerada nenhuma FEM. O fluxo se mantém constante. Existe uma energia mecânica associada ao movimento que é transformada em energia elétrica. Isso é muito importante. Que a gente tenha ciência que estamos convertendo energia mecânica em energia elétrica. O valor da FEM é diretamente proporcional à velocidade. Viram ali que eu mostrei, né? Quando eu aumentava a velocidade, maior era a FEM. A gente utiliza aqui a letra E para indicar FEM induzida. FEM, pessoal, é tensão. Tensão a gente também poderia utilizar a letra V, não teria problema nenhum, tá? Destaco aqui. De aqui acaba utilizando a letra E. Tá? Bom, o valor da FEM é diretamente proporcional à velocidade com que ocorre a variação do fluxo, ou seja, taxa de variação de fluxo, quanto varia o fluxo. Se não variar o fluxo, eu não tenho tensão induzida. Quanto maior o número de espiras da bobina, maior será a tensão induzida. Então, o que acontece? Eu sei que quanto maior o meu N, quanto maior vai ser o meu N, maior a minha tensão. E maior a minha taxa de fluxo por tempo. Quanto maior a minha taxa de fluxo por tempo, tá? Maior vai ser a minha tensão induzida. Ok? Bom, isso foi o que o Faraday fez. Sempre que um circuito elétrico estiver sujeito a uma variação de fluxo magnético, será induzido nele uma FEM. Então, obviamente que, se a gente pegar um pequeno fio, enrolar, fizer uma bobina, depois que a gente fizer essa bobina, a gente ficar movimentando um ímã próximo a ela, então se a gente ficar movimentando um ímã próximo a uma bobina, eu vou ter uma tensão induzida ali. Ou seja, eu tenho surgimento de uma tensão em algum ponto. Ah, qual o valor? Eu consigo ligar um dispositivo? Não, o valor vai ser baixo, tá? Mas eu tenho tensão. Então, se eu variar um ímã próximo de um fio, eu tenho um valor muito pequeno de tensão, mas eu tenho uma tensão induzida naquele local. Isso foi o que o Faraday descobriu. Aí o Lenz foi e disse assim, eu lembro de falar muito bem isso aí, assim, né, que é o seguinte, o sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. Aí o Lenz pegou a equação e foi lá e colocou um menos na frente, para que esse sentido, para que isso possa, então, fazer sentido com relação ao princípio da conservação da energia. Então ele só colocou esse menos com relação ao sentido. Então o que é? Vamos tentar interpretar essa frase. O sentido da corrente induzida. O que é corrente induzida? É a corrente que surgiu. Tá? Corrente induzida é aquela corrente que surgiu. Então, devido ao movimento, eu movimentei um ímã, devido a esse movimento desse ímã, surgiu então o quê? Surgiu uma corrente.
uma tensão induzida, uma corrente induzida. Tal que por seus efeitos se opõe à causa que lhe deu origem. Mas o que isso significa? Vamos pensar. Se eu faço um movimento de um ímã, eu movimento o ímã, surge uma corrente elétrica. A gente não viu no começo da aula que corrente elétrica produz campo magnético? Sim, a gente viu. Esse campo magnético produzido pela corrente vai ser no sentido contrário ao que está produzindo ela. É meio que o do contra. Eu tenho um campo vindo produzindo algo, surge uma corrente elétrica e essa corrente elétrica cria um campo para dizer, sai daqui. Tá? E isso foi o que o Lenz, o enunciado de Lenz referente a essa questão. Ok? Mas o que acontece basicamente? Vamos imaginar o seguinte, tá? A gente tem aqui esse ímã, tá? Então esse ímã, ele está se aproximando. Enquanto está parado aí, está parado, não tem nada, não tem nada. Então, se esse ímã está parado, não acontece nada. Eu não tenho tensão induzida. Bom, mas se eu movimentar esse ímã no sentido de aproximar ele, então conforme a setinha vermelha mostra, eu estou aproximando esse ímã. O que vai acontecer? A primeira coisa que a bobina vai responder, o solenoide aqui vai responder, ele vai querer afastar. Ele não quer mudança, ele não quer aproximação, tá? Bom, para ele criar esse norte aqui, se ele criou esse norte aqui, é porque ele não quer que o ímã aproxime. Então o ímã está aproximando, ele sai daqui. Bom, mas se ele cria esse norte aqui, a gente já viu pela regra da mão direita que eu sei o meu sentido da minha corrente. Certo ou não? Sim. Como? Bom, se eu sei que no meu polegar está sempre o norte, então obrigatoriamente eu tenho o meu norte, então meus dedos vão no sentido da corrente, o meu norte está para cá, a minha corrente tem que estar para baixo. Tá? Por quê? Porque a gente viu que se eu desenhar aqui uma mão, vou desenhar a mão, aquela mão bonita que eu desenho sempre, mas... Tá? Bom, ó, eu estou colocando os meus dedos aqui, ó, no sentido da corrente. Ó. Aqui está a corrente, então aqui está a corrente, aqui está a corrente, aqui está a corrente, aqui está a corrente, tá? Por que eu sei que eu tenho que colocar a corrente para cá? Porque eu disse que aqui, ó, eu tenho que ter um norte. Se eu tenho que ter um norte, então eu vou colocar nesse sentido assim. Então, como se eu tivesse de frente para o quadro lá, eu estaria colocando os dedos para baixo. E o meu norte está para onde? No polegar. Ok? Então, obrigatoriamente, ó, pensando que isso aqui é uma mão direita. Tá? Se eu tenho aqui a mão direita, para mim criar um norte, que é esse aqui, eu tenho que a corrente tá para esse lado aqui. Tá? Bom, se eu faço isso, essa corrente elétrica vai produzir um campo, então, que vai do norte para o sul. O objetivo aqui sempre é o quê? Se está aproximando, eu quero empurrar para longe. Se estiver afastando, ele vai querer aproximar. Então, ó, sentido do campo magnético induzido, sentido da corrente induzida. Campo magnético induzido em amarelo, corrente induzida em vermelho. Ok? Entendido? Alguma dúvida? Campo magnético indutor. Bom, então vamos adiante. Agora aqui... Bom, aqui o que acontece? Eu estou afastando o meu ímã. Tá? Então eu vou estar afastando. Bom, se eu estou afastando, obrigatoriamente ele cria um sul. Por quê? Porque o sul vai atrair o norte. Eu não quero mudança. Então, se eu estava afastando o meu norte, que era essa face aqui, então se eu estava afastando, se eu estou afastando essa face que está aqui, tá? Se eu estou afastando ela, eu quero trazer ela novamente.
Se eu quero trazer ela novamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo que puxe ela. Se é um norte, obrigatoriamente eu tenho que ter aqui desse lado um sul. Tá? Então eu tenho que criar aqui um sul. Então, para mim criar um sul, vamos lá novamente, acaba criando o quê? Mãozinha direita. Para mim criar o norte está aqui. Então, ou seja, meu B está para cá. E a minha corrente ela vai estar nesse sentido aqui. Ok? Então, a minha corrente, obrigatoriamente, para mim criar um norte aqui, vocês olhando para frente da tela de vocês, vocês vão ver que vocês fizerem com os dedos para cima na tela, o polegar vai ficar para esse lado, que é onde obrigatoriamente ele vai criar o nosso norte. Bom, se ele criou um norte, eu já sei o sentido do meu campo, já sei o sentido do meu campo magnético induzido, sei o sentido da corrente induzida, e sei lá também que eu tenho o meu campo magnético indutor. Então, ó, se vocês olharem, ó, quando eu o mesmo ímã, ó, quando eu aproximei, ele criou corrente para baixo. Quando eu afastei, ele criou corrente para cima. Então é por isso que lá no experimento aqui, ó, quando a gente olhava o experimento aqui, quando olhávamos esse experimento aqui, a gente notava que, ó, ora num sentido, ora no outro. Então, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando. E assim sucessivamente. Bom, agora a gente fez isso daqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, só invertendo o ímã. Ó, se eu só inverter o ímã, nesse caso aqui, ó, eu tenho o meu ímã aproximando com o sul. Se eu estou aproximando com o sul, obrigatoriamente ele cria o quê? Um sul para empurrar de volta. Se ele criou um sul para empurrar de volta, bom, então eu sei que eu tenho que ter o norte. Então eu desenho a minha mãozinha lá. Então eu sei que o meu norte tem que estar para cá. Por quê? Porque a corrente tem que estar. Se o meu norte é na mão direita, então eu sei que o meu norte está aqui. Então, obrigatoriamente, meus dedos vão estar para cima. Então, se meus dedos vão estar para cima, minha corrente vai estar para cima. Ok? Então, a primeira coisa que eu sempre vou ter que determinar é o quê? Onde está o norte? Coloco o polegar ali onde está o norte e o sentido que ficar os meus dedos é o sentido que vai estar a corrente elétrica. Sentido do campo magnético induzido, sentido da corrente induzida, campo magnético indutor. Agora eu quero afastar com um sul. Essa face aqui é um sul. Se eu estou afastando, eu não quero mudança. Então eu vou criar um norte aqui. Bom, se eu crio um norte aqui, obrigatoriamente eu tenho que fazer é com a mão direita. Aqui. Então eu sei que aqui, então meus dedos vão estar apontando para baixo. Então a minha corrente vai estar para baixo. Por quê? Porque aqui é onde está o meu norte. Tá? Desenhando assim, por mais que coisa, já se sabe o sentido. Isso aqui, quem determinou foi o Lenz. Ok? Sentido do campo magnético induzido, sentido do campo magnético indutor. Bom, exemplos, tá? Exemplos, vou trabalhar esses exemplos aqui novamente com vocês. Vou usar um outro software aqui.
Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Calcule a FEM, tensão média por trecho induzida para a variação de fluxo, considerando uma bobina de 100 espiras. Tá? Bom, se a gente for parar para pensar aqui, então, a gente lembra lá, que veio lá do Faraday, o seguinte. E é igual a menos N delta φ sobre delta T. Tá? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que N é igual a 100 espiras. Para mim, para que eu possa ter, para que eu possa ter uma variação e que eu possa ter uma tensão induzida, o que eu tenho que ter? Obrigatoriamente, pessoal, eu tenho que ter variação de fluxo. Então, eu olho para esse gráfico, eu já sei que esse trecho e esse trecho, o meu fluxo não variou, porque esse gráfico ele trata de fluxo. Então, aqui eu tenho fluxo por tempo. Então, eu tenho aqui fluxo e aqui eu tenho tempo. Ok? Então, eu sei o seguinte, que no trecho, posso chamar até de trecho 1 e no trecho 2, trecho 3, chamar esse aqui de trecho 2, trecho 3. Ok? Eu sei que no trecho 1 é igual a trecho 3, que é igual a 0 volt. Por que eu sei isso? Por que eu sei que isso acontece, na verdade? Porque não tem variação de fluxo. E a gente sabe que para ter tensão induzida tem que ter variação de fluxo. Bom, mas então, o que eu sei, como que eu calculo o trecho 2? Delta é sempre o seguinte, a gente sabe que E vai ser igual a menos 100 vezes o quê? O meu delta, que na verdade é o meu fluxo final, menos o meu fluxo inicial, divididos por o meu delta, que é o meu tempo final, menos o meu tempo inicial. Bom, seguindo adiante, a gente tem o seguinte. E vai ser igual a menos 100 vezes delta. O que é o fluxo final? Fluxo final, eu venho e olho no gráfico aqui. É esse ponto aqui. Esse ponto aqui a gente está vendo que é 40 mili. Sempre tomem cuidado, ó, 40 mili. Tá? Então eu tenho aqui 40 vezes 10 na menos 3. Esse é o meu fluxo final. Menos. Qual é o fluxo inicial? Meu fluxo inicial está aqui, no 120. Então, menos 120 vezes 10 a menos 3. E o tempo? O tempo final, 120, que está aqui, 120, menos o tempo inicial, que é 60 vezes 10 a menos 3. Bom, isso vai ser o seguinte, menos 100 vezes
40 menos 120 vezes 10 a menos 3, 40 menos 120 vai dar menos delta, vou botar aqui, menos 80 vezes 10 na menos 3. Divididos por delta 120 menos 60. 120 menos 60, 60 vezes 10 na menos 3. Ok? Bom, esse 10 na menos 3 com esse aqui eu posso cortar. E obrigatoriamente, então, eu vou ter aqui o seguinte. E igual a menos 100 vezes delta 80 sobre 6. Sempre lembrando que tem o quê? O menos aqui, né? Então, delta 80 sobre 60. Ok? Com o menos aqui na frente, eu vou ficar com mais 100 vezes 80 sobre 60. Então, o meu E vai ser igual a 100 vezes 80 por 60, né? Então eu posso fazer 8 por 6, que vai ser igual a 800 divididos para 6, que vai ser igual a 133,3 volts. Então, a minha tensão induzida nesse trecho foi de 133,3 volts. Ok? Esse exemplo é um exemplo que eu já tinha até trabalhado com vocês. É um exemplo mais no sentido de essa primeira aula aí, então ela vai ficar bem nesse sentido. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Ficou corrido? Não entenderam alguma passagem? Tá? Eu vou terminar. Oi, pode falar. Sim. O delta. Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá, mas eu tô te ouvindo. Talvez seja meu webcam tenha travado. Talvez eu desligue. Tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Ah, é que assim, ó. Aqui, ó. O que que acontece, ó? Só um pouquinho que eu já te mostro aqui, ó. O que que acontece? É que eu vinha assim, ó. Ó, eu tinha E menos 100, tá? Só que quando eu fiz ali, aqui assim, ó, tinha um menos, né? Então eu ficava delta vezes menos 80 sobre 60, né? Ok? Só que acontece, ó, esse delta, na verdade, eu tenho delta em cima e delta embaixo. Eu nem coloquei ali, ó. Aqui eu acabei não colocando. Mas delta é só para representar que é a taxa de variação, né? Na verdade, esse delta pode sair fora, tá? Então, o que, a gente tinha? A gente tinha menos 100 vezes menos 80 sobre 60. Menos com menos dá o quê? Mais. Então, entendeu? Então, é por isso que ficava 800, ou 8.000, no caso, ficaria aqui por 60, tá? Que aí dá 133. É só porque eu carreguei o delta. Assim, na real, vocês depois, na hora que vocês forem fazer, é meio que se entendeu ali, é só saber que tem que fazer o final menos o inicial, né? É que o delta é só para representar que eu tenho uma taxa de variação, né?
Aí por isso que aquele menos ali acabou aparecendo. Bom, só vou finalizar isso aqui, pessoal. Acabando. Informe o sentido de deslocamento do ímã, tá? Que nessa aqui, tá pedindo. Isso aqui a gente já fez, vou fazer isso aqui. Bom, o fluxo aqui não estava diminuindo, olhando para esse gráfico? Sim, né? Então, se esse fluxo estava diminuindo, eu sei que o meu ímã está vindo para cá. Ok? O ímã está se afastando. Então, o meu ímã está se afastando. Ah, como que eu sei? Porque esse gráfico está descendo. Ó. Se isso aqui está descendo aqui, eu sei que o meu ímã está se afastando. Tá? Bom, represente o sentido da corrente induzida na bobina. Aí é aquela regra que a gente estava vendo do Lenz. Se eu sei que o meu ímã está se afastando, então obrigatoriamente eu tenho um norte aqui, eu crio um sul aqui. Tá? Se eu criei um sul aqui, eu tenho um norte aqui. Bom, se eu tenho um norte aqui, eu desenho a mãozinha e eu sei a mão desenho a mão direita na tela. Eu sei que o meu norte está aqui, a minha corrente está no sentido dos dedos. Então eu sei que a minha corrente vai estar aqui. Ok? Bom, represente o sentido da corrente induzida na bobina, então eu acabei de fazer. Represente as linhas de indução da corrente. Então, obrigatoriamente, eu sei que se aqui está o norte, então as minhas linhas de indução, elas vão estar nessa cor, tá muito. Então, eu sei que as linhas de indução vão estar assim. Então, do norte para o sul. Então, isso aqui é devido à corrente elétrica, surgem essas linhas de indução aqui. Elas se interligam por dentro. Então, vai do norte para o sul. Então, representar as linhas, o sentido da corrente a gente já fez. Representar as linhas de indução da corrente. Sim. Gráfico da tensão média. Então, o gráfico da tensão média é basicamente o seguinte. Eu vou ter posso separar em trecho 1, trecho 2, trecho 3. Trecho 1, trecho 2, trecho 3. No trecho 1 e no trecho 3 a gente viu que era zero. Então, eu sei que a tensão média nesses trechos aqui tensão nesses trechos aqui vai ser zero. No trecho 2 foi para 133, positivo. Então a gente faz assim, vai lá no 133. E aqui é 133. Aqui é tempo. E aqui é tensão. Ok? Isso é a representação gráfico da tensão média. Bom, feito aí a gente já fez, então. Calculou a tensão induzida, informou o sentido de deslocamento do ímã, representou o sentido da corrente induzida na bobina, representou as linhas de indução da corrente induzida e fez o gráfico da tensão média. Ok? Bom, algumas os exercícios dessa semana de atividades assíncronas serão resolver exercícios nesse molde aí, tá? Só deixa eu finalizar aqui uma gravação que eu estou fazendo.